Bora lá, meu povo, depois de alguns problemas técnicos, né? Vamos começar a nossa live de hoje. A Ritinha, né, a gente aqui no combinado, a gente entendeu que falar de agenda seria muito importante, porque é jornada, né? Ela requer mais agenda do que qualquer outro tipo de coisa na nossa vida. E sim, a gente precisa encaixar esses novos hábitos, né? Na nossa vida, de forma que isso depois fique leve e tudo, então a gente precisava chegar nesse assunto. Como eu já tinha esse treinamento montado e a gente entendeu que passando isso para vocês, mesmo que seja através de sugestões e dicas, e ao final a gente abre para vocês colocarem qual é a maior dificuldade de vocês, para a gente anotar e tal, e levar as melhores ferramentas para o grupo, como resolver essas questões de vocês, eu acho que vai ser melhor a dinâmica. Eu tenho uma apresentação, eu vou passar ela aqui para vocês, mas eu vou passar ela direto. Na verdade, ela é um workshop, tá? Um workshop a gente faz junto. E fazer junto requer tempo, né? Demora um pouquinho. Então, a gente vai passar aqui, depois eu vou colocar esse PDF lá no grupo, vocês vão poder pesquisar o PDF e responder aqueles questionamentos para vocês entenderem melhor como que está o momento de vida de vocês e como vocês podem encaixar, né? Os hábitos e tudo que a jornada está apresentando dentro da vida de vocês através de uma agenda. Por que questão de produtividade? Porque a produtividade acaba não vindo, né? A gente não consegue cumprir a agenda porque a gente não consegue se organizar, né? E introduzir isso na nossa vida, tá? Então, quando a gente fala de agenda, a gente acaba falando de produtividade. Ah, não consigo fazer não sei o quê. A gente não consegue porque a gente não consegue cumprir uma agenda. Tem muita gente que faz uma agenda e não consegue cumprir, tá? Então, não é só fazer uma agenda, é a gente conseguir cumprir as coisas que a gente colocou naquela agenda, tá? Então, eu vou compartilhar aqui e aí a gente... Porque aí vai ser um... É porque eu tive que reiniciar o computador, então eu tirei tudo que estava arrumadinho aqui já do lugar, mas vai dar certo. A gente já está aqui, já está já tá dando certo. Vamos lá. Estão conseguindo ver? Então, me dá um joinha. Então, tá. Eu coloquei aqui no PDF também, que eu acho que facilitaria nessa questão da apresentação. Então, aqui, ó, como o tema que eu já tinha colocado, meu maior desafio é minha produtividade. Agora, por que a gente fala isso e falando de agenda? Porque vem sempre isso à cabeça, né? Por que eu, às vezes, consigo marcar horários, fazer agenda, colocar um alarme, o que quer que seja, né, que às vezes a gente se propõe a fazer, e eu não consigo seguir essa agenda, tá? Vamos a um exercício. É isso que eu estou falando. Eu vou falar aqui e depois vocês vão poder fazer esses exercícios, tá bom? Para poder vocês virem o porquê que vocês não estão conseguindo, de repente, fazer alguma coisa, né? E tornar o que vocês estão fazendo produtivo, tá? Ó, o que vocês têm que começar a pensar? O que é mais importante para mim? O que é uma prioridade? O que é a prioridade na sua vida naquele momento? Aí, o que vocês vão ter que fazer? Colocar em ordem de prioridade essas áreas, tá? E por que a gente está falando de jornada e está falando disso aqui? Porque, às vezes, quando a gente coloca, eu não consigo fazer isso da jornada, eu não consigo fazer esse desafio que propuseram lá na jornada, por causa disso, daquilo. A pessoa geralmente já se justifica o porquê que ela não está conseguindo fazer. Esse porquê que você não está conseguindo fazer, ele tem mais prioridade na sua vida do que fazer algo da jornada, tá? É só para vocês entenderem essa questão de ordem e prioridade. Quem puder prestar assim, o máximo de atenção aqui, gente, porque como tem uma apresentação e tal, é bom que vocês façam isso para depois, quando vocês voltarem, vocês entenderem a mecânica, tá? Então, por que eu coloquei ali? O físico. O meu físico e a minha saúde, nesse caso, né? É mais importante? Então, eu vou conseguir fazer
o que tá, né? O que vê. Primeiro vai vir essa parte da saúde, porque para mim a minha prioridade é a saúde, o físico. Depois é o lazer, depois é o espiritual, depois é o profissional. Vocês vão colocar isso numa ordem, tá? O profissional, o emocional, o financeiro, a família, o intelectual, vida afetiva, isso aqui são exemplos, tá? Às vezes tem uma outra coisa qualquer que você queira colocar aqui como prioridade, tá? Por que a gente coloca a prioridade? Porque, gente, prioridade é uma só, é a importância que você dá. Então, se a sua família é a sua prioridade, você vai saber que tudo que vier de demanda da sua família, você vai fazer primeiro. Entendeu? Entendeu a máxima da questão? E por que isso aqui é importante? Porque agora a gente vai analisar depois que vocês conseguirem fazer essa ordem. De acordo com esse exercício anterior, o que é mais importante hoje? Então, assim, a gente veio para cá falar de agenda, falar de produtividade, falar de cumprimento daquilo que está sendo colocado na jornada. Então, vamos trazer essa prioridade. Por exemplo, a Emanuele, a gente conversou no privado. Ela mesma colocou para mim, ela falou, Renata, eu tive que deixar de fazer várias coisas e pensar assim, não, eu vou focar nisso, porque senão eu não vou conseguir fazer. Não foi isso, Emanuele? Então, quando ela colocou isso na cabeça no segundo, na rejornada, o cérebro dela entendeu que tudo que vier ali não é só uma tentativa. Não, eles colocaram ali, é algo simples, é algo que eu consiga fazer, não tem nada ali de anormal, então eu vou fazer. Como eu vou fazer? Ah, deixa eu ver aqui como que elas estão falando que é para fazer, que é rapidinho. Então, eu vou fazer. Agora, por exemplo, a gente criou desafios, né? Tem lá a gincana, a gente fez uma gincana e criou desafios. Se não estou fazendo, é porque aquilo não é minha prioridade. Entende? Então, do tipo, não, o meu foco é vencer o desafio porque eu quero a consulta, né, exclusiva para mim, né, toda personalizada para mim, com a Rita, a Nutri, e com a Martinha, a hematologista. Então, a minha prioridade é fazer o máximo das coisas do desafio para poder eu pontuar e chegar nesse objetivo. Conseguiram entender? Então, isso é o que eu preciso para o meu... Ainda está na Junessa, que eu já troquei, porque ela era da equipe da Junessa. Isso é o que eu preciso para o meu desenvolvimento na jornada, tá? Então, quando a gente consegue fazer isso na nossa mente, a gente consegue começar a entender o mecanismo que desencadeia todo o restante. Se eu não vou cumprir, é porque aquilo não é minha prioridade. Então, do tipo, se a Regina vai para um evento e naquele evento é um monte de coisa gostosa na refrigerante e só tem água, então qual é o meu objetivo? Beber a água, porque eu estou na jornada e são 15 dias e eu quero cumprir aquilo ali que eu me propus a cumprir. Então, não é cumprir para os outros, né? A gente pode até se comprometer para os outros, mas a gente está cumprindo para a gente. Então, o que a gente acaba colocando nisso? Foco e disciplina. Se a gente não colocar foco, a gente acaba não tendo disciplina. A disciplina vem porque a gente acaba colocando mais foco naquilo ali. Por quê? Porque é prioridade para a gente, tá? Então, quando eu coloquei a minha saúde, o meu bem-estar como prioridade, ir para a cozinha fazer um almoço que dure 2 horas é prioridade. Então, eu preciso colocar todos os compromissos de trabalho, de qualquer outra coisa, de lazer, de exercício físico, até o exercício físico para mim é o segundo lugar. Por quê? Porque a minha alimentação nesse momento ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Consegue entender? É essa mecânica que tem que entrar. Então, aqui é o tema até de um desafio do Joel J. O Joel J é um cara, né, que acho que muita gente conhece, é um cara foda e nessa questão, principalmente disciplina, foco e determinação e tal. Ele tem uns desafios, ele tem livro, ele tem palestra, ele tem eventos incríveis. Então, acho que ajuda a trazer, né,
essa questão dele, porque ele foi um atleta, então hoje ele faz muitas mentorias, né, e palestras em função disso. O Jota fez um desafio há alguns anos, e é nisso que vamos nos basear para tentarmos destravar essa ação tão primordial para o sucesso na vida e nos negócios, ou qualquer outra coisa, tá? E no caso aqui da saúde. Nossa tendência é fazer mais aquilo que nos deixa confortáveis, sem dor, sem incômodo e o que nos faz bem. Então, do tipo, se é mais gostoso ficar dormindo mais tempo, eu não vou levantar mais cedo para poder fazer um exercício, que é algo que eu preciso fazer, está lá no protocolo, mas eu não vou fazer isso porque eu tenho 15 minutos a mais para dormir, né? É mais confortável, mais gostoso. É a mesma máxima para comida, gente. É muito mais gostoso você comer um doce, mas aquilo você não está matando a sua fome, você está só fazendo aquilo para poder satisfazer a sua vontade, tá? Então, qual é o exercício? Né? Um outro exercício. Aí pode fazer uma tabelinha. Coisas que me enfraquecem e tiram o meu foco, coisas que me deixam em cima do muro, tipo, com dúvida, tipo, eu vou fazer ou não vou fazer. Aí sabe o que entra muito aqui na minha cabeça? Aquela parte assim, eu vou tentar. Né? A gente ouve muito isso e a gente fala isso muito pra gente. Não, eu vou tentar fazer. Isso aqui é o que deixa a gente em cima do muro. Se você vai tentar fazer, então você não vai nem fazer um esforço de encontrar um jeito de conseguir fazer, tá? Coisas que me fazem ficar mais forte e adicionam disciplina. Então, assim, a gente fazendo isso, separando essas 3 coisas, eu também consigo saber como distribuir isso no meu dia, tá? Ó, qual é o seu maior objetivo para o dia de amanhã, tá? Então, o que a gente vai falar amanhã, eu vou até já falar aqui agora na live de uma vez, por quê? Porque a gente vai falar de agenda amanhã. A gente vai trazer alguns itens que a gente está citando aqui, vai levar para lá, vai adaptar para a jornada e vai trazer, de repente, uma ferramenta para ajudar a vocês a começarem, se ainda não começou a fazer, aquilo que precisa fazer, tá bom? O que você vai fazer ou evitar fazer amanhã para ter um dia mais focado? Entende? São essas perguntinhas que a gente joga para o nosso cérebro que ajudam a gente a ter mais foco, mais determinação, mais disciplina e conseguir se guiar por aquilo que a gente determinou, tá? Então, lógico, a gente precisa determinar primeiro, lembra lá atrás? Põe ali a lista do que é mais foco, o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro para a minha vida. Quando você lista essa importância, você consegue começar a distribuir isso no seu dia, tá? Opa. O foco aqui é a agenda, pois não temos chefe ou aquele que nos sacuda, chama atenção ou puxa a orelha, então a gente se sabota nas nossas obrigações. Então, por exemplo, a gente tem um grupo, né? O grupo é um grupo de apoio, a gente já falou sobre isso. A gente vai lá e dá um estímulo para vocês. A gente não pode motivar vocês. Motivar são vocês que têm que se automotivar, que é o quê? Criar um motivo para fazer aquilo. A gente vai lá, estimula, dá aquele cutucãozinho, nananã, chama para ação e tal, mas não tem chefe ali. Não tem ninguém lá na sua casa assim, bora, Emanuele, bora, Regina, vamos malhar, vamos ligar aí o aplicativo, vamos fazer 15 minutos de exercício. Não tem. Oi, fulana, bate nas nossas costas. Já bebeu água hoje? Entende? E aí, acordou? E aí, já fez a água quente? Já tomou? E os 4 chás? Entende? Então, assim, a gente é que tem que criar esse hábito de fazer todos os dias com constância dentro dessa agenda, que isso depois, no início fica parecendo exército, né? Ai, meu Deus, tem que acordar. Põe a água para ferver, coloca a água no copo, faz a água quente, faz o chá. Entendeu? Agora eu preparo o café, como que tem que comer, não, entende? Ou então, antes eu já faço o exercício, eu faço isso aqui. Se você coloca isso dentro de uma agenda, botar mesmo, gente. Acordar às 6 horas. Agora eu vou passar aqui, quer ver? Ó, vamos separar os blocos de ações mais importantes para você. Volte nas sugestões de prioridade, lembra que eu falei lá atrás para a sua vida? E vamos colocar a mão na massa agora, né? Aí você vai criar blocos de ação. Metas
né? É muito importante, lembra que eu falei? Se eu entrei para a jornada e eu não tenho uma meta, então eu entro e não faço nada. Concorda? Porque do tipo, eu entro ali, eu entro ali só para ver qual é. Aí eu começo a fazer. Mas para mim aquilo ali, eu queria muito, nossa, eu me sinto mal comendo não sei o quê. Se aquilo é só um querer, não se transforma em meta, você não vai fazer. Você vai parando no caminho, você olha ali, não estou com tempo para olhar, sei que, nanana, e vai deixando. Aquilo não é sua prioridade, lembra? Então aquilo vai ficando para depois, vai ficando para depois. Antes do meio do caminho já foi. Gente, são 15 dias. A maioria parou no primeiro, segundo, terceiro dia, tá? Então aqui, ó, você planeja, que é o que a gente já fez para vocês, tá? Já está planejado para vocês. Você faz, começa a fazer tudo que a gente está colocando lá. E você repete todos os dias. Lembra? Beber água quente em jejum, fazer o chá, tomar o chá, se alimentar bem, fazer o exercício, né? Você vai repetindo. Você persiste e você alcança a meta. Tá? Sem isso, não vai. As metas, sem elas, a sua agenda fica sem sentido, pois a intenção é sempre fazer uma análise ao final de cada dia e ver se conseguiu cumpri-la. Tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um exemplo de uma agenda que eu sempre fiz e eu vou fazendo os blocos. Dentro desses blocos, eu posso até também passar essa agenda aqui sem, né, sem essas cores, sem as minhas coisas, mas o que eu faço? Se eu determinei lá que eu tenho que priorizar saúde, corpo, família, trabalho, lazer, e tal, tal, tal. E dentro dos pilares da jornada, sono. Então, eu tenho na minha agenda a hora de dormir. Inclusive, a minha Alexa me avisa. Renata, hora de dormir. Entendeu? Tem uma hora máxima. Tipo, chegou ali, ela já está me avisando assim, minha filha, se você está acordada e está ouvindo isso, é porque você já passou da hora, entendeu? Porque eu criei uma ferramenta que se eu antes não estiver conseguindo por conta própria, tem ali alguma coisa me martelando, lembra do cutucador ali, do chefe, da pessoa, não sei o quê? A gente precisa criar essas ferramentas, tá? E aí tem que ter hora para acordar, hora para dormir, hora da leitura, que a gente tem, hora do café, que a gente se encontra e conversa e se fortalece e tal, hora lê, entende? Então, assim, isso tudo a gente foi criando. Isso a gente vai criando aos poucos. É igual, por exemplo, aqui eu fiz um exercício de casa, que no caso a Ritinha já colocou lá, e é um desafio. É a água. A água, a pessoa não sabe o que ela está bebendo por dia. E a maior parte das pessoas que eu encontro, ela fala assim, você bebe bastante água? Você bebe água o suficiente? A pessoa fala assim, nossa, eu bebo muita água. Aí vai ver, ela toma 4, 5 copos de água por dia. Entendeu? Isso é muito para a cabeça dela. Mas se ela começar a medir, ela começa a alcançar essa meta. Lembra da meta? A meta é o tempo. O tempo é o quê? Durante um dia. Qual é o número disso? Aqui foi um exemplo, tá? A meta é beber 2 litros de água por dia. A Ritinha já deu lá a conta que se faz para poder você, né, beber a quantidade de água necessária para o seu corpo. Então, vamos dizer, 2 litros. Aqui o que eu fiz? Então, eu tenho que beber um copo de água de 200 ml 10 vezes ao dia. Se for o caso, o que coloca? Alarme. Eu distribuo. Eu fico acordada de 7 às 10 da noite. Quantas horas tem ali? Tantas horas. Para eu botar 10 vezes, de quanto em quanto tempo que eu tenho que botar um copo de água de 200 ml para fazer 2 litros? Entende? Nossa, Renata, mas pelo amor de... gente, mas as pessoas elas não tomam água, elas não pensam nisso, elas não fazem conta e elas não colocam o cutucador lá. Eu não tenho Alexa, Renata, mas você tem alarme no seu celular. Ele pode tocar de tempo em tempo te lembrando que você tem que beber água, tá? Isso aqui é para água, gente, mas isso pode ser para o chá, você pode escrever lá, alarme para o chá, tal hora, chá de não sei o quê. Isso vai aparecer, vai pipocar no seu celular. Entende?
Então, quando a pessoa fala assim, eu não consigo fazer isso, é porque ela não encontrou um meio de fazer isso. Consegue entender? Porque mesmo que ela faça uma agenda, essa agenda não vai trabalhar a favor dela. Tá? Então, ó, ou eu separo o quê? Uma garrafa de 1 litro e bebo 2 delas durante o dia, ou eu separo uma garrafa de meio litro e bebo 4 delas durante o dia, entende? Você consegue mensurar. Então, se você não tem meta, meta é mensurável, você não consegue atingir. Por isso que eu falei, gente, são 4 chás. Se eu distribuo, eu já tenho meus horários certinho de beber, então eu consigo tomar os 4 chás. Chegou no meio do dia, eu tomei só 2 chás, mais da metade do dia eu só tomei 2 chás. Eu chego à noite, eu não tomei os outros 2, eu tomo os outros 2 à noite, gente. Entende? A meta é tomar os 4 chás no dia. Eu não posso chegar lá à noite, mas à noite eu tomo erva doce para dormir. Como eu não tomei o de cúrcuma, então não vou tomar não. Só que a cúrcuma é talvez aquele mais que vai mais desinflamar, que vai mais te ajudar, porque você talvez não tenha temperado tanto com cúrcuma, né? Talvez a Ritinha já falou várias vezes que a cúrcuma você não absorve tão bem, você tem que usar muito, não sei o quê. Então, assim, tem como fazer. Aqui tem várias dicas e sugestões para fazer. Então, só não vai fazer para quem realmente não é prioridade, tá? Vamos ver aqui. Ó, nesse singelo exercício você vai, só com esse da água você vai entender, praticar, exercer, pensar, analisar todos os requisitos de uma boa meta e destravar a realização e efetivação da tarefa com uma dica simples, do dia a dia, que geralmente, uma dica super simples, né? Do dia a dia que geralmente as pessoas não cumprem, que é a água. Então, aqui a gente tem a água morna, a água durante o dia, o exercício físico, os 4 chás, porque a alimentação todo mundo vai comer, vai dar fome, vai comer. Aonde ela vai? Aonde ela vai? Qual ferramenta que a Ritinha colocou? A lista de alimentos, né? Que você pode, que você não deve. E tudo aquilo que a gente já conversou sobre alimentação. Isso aí todo mundo vai fazer porque vai dar fome. O restante não vai fazer, porque não vai ser natural. A não ser a água, por exemplo. Para mim, eu preciso beber muita água porque eu tenho muita sede, mas a maioria das pessoas não tem, tá bom? Então, se anotar, que é o que a Ritinha vem falando já há bastante tempo, se anotar, você vai ter uma tabelinha de performance. Caraca, esse bloco aqui eu consegui, esse bloco eu consegui, esse bloco eu consegui, esse bloco... Nossa, eu consegui cumprir tudo do meu dia. Que incrível. Agora, não conseguiu, gente? Passa para o outro dia e você vai conseguir daquele dia. Se ficou alguma coisa acumulada do outro dia, você vai tentar ir encaixando se aquilo é uma prioridade, entende? E vão acontecer os imprevistos dentro do dia. Igual aqui. Eu preferia fazer hoje, porque eu já me propus a hoje estar aqui com vocês e não estar fazendo outras coisas. Então, se eu deixo para outro dia, eu embolo a minha agenda, entende? Então, teve o imprevisto da luz, eu preferi tentar contornar o máximo possível aqui para poder vir fazer, tá? Então, lá, dia 1, eu consegui ou não consegui? O dia 2, eu consegui ou não consegui? Entende? Então, se a gente tem alguns dias pela frente, acho que são 5 dias, não sei se alguém pode me confirmar. Sim, né? Então, são 5 dias. Aqui parece até que foi feito para isso, né? São 5 dias. Então, que tal a gente colocar lá isso para a gente? Deixa eu ver se eu consegui. Vou botar aqui no papel. Dia 1. Eu consegui tomar água quente, né, morna pela manhã? Eu consegui tomar os 4 chás? Eu consegui beber a quantidade de litros de água que está lá pré-determinada, né, para eu beber? Né? Eu consegui não comer açúcar? Eu consegui comer os alimentos né, que foram determinados? E se sair de alguma forma, gente, de alguma, né, e deu uma escorregada aqui e ali, não tem problema, pula para o próximo e o próximo você está com a meta de conseguir ele inteiro, entende? Isso é com você mesma. Se vocês gostam, né, dessa coisa do cumprir e são competitivos nesse sentido, você pode competir com você mesmo, tá? E o que eu aprendi com tudo isso? O que aprendeu? O que sente agora?
O que é mais importante agora, depois de tudo isso que eu falei? Quais foram suas maiores sacadas nesse workshop? Tá? É isso aqui que a gente vai responder agora. Eu vou abrir aqui. Ó, não existe apenas um jeito de resolver as coisas. Nosso papel é identificar o que desencadeia determinada ação para fazer diferente, tá? Então, essa coisa aqui pode ficar aberta e a gente pode abrir aqui. Eu não sei se a sala vai cair, eu não lembro a hora que eu comecei, mas eu acho que a gente pode deixar gravando aqui enquanto a gente estiver por aqui, e aí a gravação vai, né, acontecer e a gente pode tirar também as dúvidas aqui. Pode ser? A gente abre, vocês me falam aqui o que vocês entenderam disso tudo que eu falei, se é algo que vocês conseguem, né, alcançar, tipo assim, o que você aprendeu aqui, o que você está sentindo agora que você ouviu essas coisas, o que fica mais importante para você agora, ou se antes era importante alguma coisa, mas você, analisando aqui, você chegou a outras conclusões. Então, Emanuele vai falar primeiro? E as maiores sacadas daqui. Vamos lá, Emanuele. Eu já tinha até visto uma vez, né? Keila uma vez me falou sobre a agenda e eu fui muito impactada, porque às vezes você quer fazer muita coisa, enfim, não consegue porque não tem metas para fazer, né? Muita vontade de fazer tudo, muita necessidade de fazer, mas se você não tem meta, você não consegue. E isso mexeu muito comigo. E eu tentei fazer agenda, anotei e não consegui no nível que eu queria chegar. Foi um desafio. E eu estou nesse desafio de novo, né? Muito bom falar aí sobre a agenda, porque realmente é o compromisso com você mesmo. Você tem que anotar. Jornada, a gente não tem chefe, é o que você falou, a gente tem ali um grupo de apoio que está lembrando, que está incentivando, mas só você tem um domínio se você quer realmente ou não. Então, é exclusivo, só depende da gente. Então, é anotar, é fazer valer, é ver o que está impedindo. Por exemplo, eu tenho que colocar alarme, eu tenho que sair anotando as coisas, senão eu esqueço, ou eu me distraio com outra coisa que eu tenho que fazer. Aí, quando eu vou ver, Casa, né, passou o Emanuele? horário, passou o A tempo. casa, eu não sei se isso é para você, para mim também. A casa é uma grande distração para tudo que a gente vai fazer. Que a casa não tem fim, né? A, 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 a arrumação e a demanda de uma casa, ela não tem fim. Eu estou numa adaptação terrível. Eu estava trabalhando, eu sou professora, né? Então eu precisei deixar a escola, precisei deixar meu trabalho por conta dos meus filhos. Eles estavam ficando doentes, eu tive que parar realmente por conta do tempo, eu precisava dar atenção, enfim. A imunidade deles estava muito baixa. Eu precisei ficar em casa por conta disso. Eu falei, agora eu vou ter mais tempo para me dedicar aí para a raiva, para as minhas coisas. Não é. Gente, ilusão. Eu tô eu tô lutando para poder Então, mas é organizar. isso, porque quando a gente trabalha de casa, é pior ainda. A agenda tem que estar mais encaixada, até o momento que você vai passar uma roupa, que você vai botar a roupa na máquina, não sei o quê, que senão você enlouquece. Você Aí enlouquece. você quer organizar tudo, quer fazer tudo, aí referente à alimentação, você quer fazer, você começa a se envolver, aí vem outras coisas, para. Então, tá ainda mais desafiador para mim, confesso, muito Uhum. mais. Então, Só que mas você percebeu o que você falou? A seguindo sua fazer. prioridade. Ah, desculpa, é porque aqui eu não estava ouvindo. A sua prioridade, que eu percebi, quer dizer, você deixou o seu trabalho para você estar em casa por causa dos seus filhos que estavam com imunidade baixa ficando doentes. Aí, quer dizer, se você entra numa jornada dessa e dá atenção, um pouco mais de atenção à alimentação e a você, você ajuda, inclusive, nesse processo de ajudar eles né, na questão da imunidade. Não, não só, né, a questão para você, né, no caso, o que isso estaria indo para você. São essas coisas que você tem que ir buscar para você É, ver aonde encaixa, né, a jornada e e o que aqui isso vai te foi, proporcionar. aqui foi uma necessidade mesmo de uma mudança, e assim, eu realmente, com dois filhos,
o esposo, toda essa demanda que tem, eu não consigo fazer uma comida só para mim. Não dá tempo, porque primeiro, eu não conseguia nem comer antes direito. Nem conseguia, eu não conseguia almoçar. Eu almoçava assim, correndo, quando almoçava e saía correndo, para não me atrasar. Então, eu priorizava o trabalho. A minha prioridade era o horário, era o trabalho, nunca atrasei. Então, assim, Entendi. só que eu me prejudiquei muito, porque realmente não dava para fazer tudo. Então, hoje, quando eu vou preparar comida, é para todo mundo. Então, todo mundo entra numa comida saudável, todo mundo. Coisas artificiais, a gente já não gostava, né? Mas, assim, teve uma mudança bem melhor. A gente investe mais em frutas, em legumes. Refrigerante não entra. Entrou ontem, ontem foi meu aniversário, a gente abriu aí uma exceção para uma Coca-Cola, para um bolo. Só que já tem uma diferença, porque meu marido já não gosta tanto de doce. Aí ele escolheu um bolo, infelizmente veio muito doce. A gente não conseguiu comer. A gente não conseguiu comer. O É porque bolo o já organismo começa a rejeitar, né? Você põe na boca e fala, caraca. para mim já chegou a doer. Meninas, deixa eu falar rapidinho, porque minha bateria, eu acho que tá 4%, vai cair e a E sala deve cair também. a sala vai cair, já me falou aqui. Eu tô no aniversário aqui, e aí por isso que eu tô quietinha aqui. Então, Manoel, eu estou me controlando com essa questão de organização e de agenda, né? A gente sempre acha que não vai conseguir cumprir a agenda, que a gente é chata, é ruim, mas quando a gente faz uma agenda e a gente se organiza com essa agenda, a gente se sente muito mais livre, sabe? Eu vejo que quando eu me organizo e consigo cumprir o que está ali na agenda, dá uma sensação assim de dever cumprido, sabe? De que você realmente conseguiu. E no dia, quando termina o dia, você não fica esgotada. Porque o que eu percebi é que eu ficava o tempo todo atrasada, correndo o tempo todo. E aí me dava uma sensação de que eu não tinha feito nada, mas eu estava esgotada. E não era só uma sensação. Na verdade, eu não tinha feito o que era para ser feito. Eu ficava, porque assim, quando você não gosta de fazer uma coisa e a gente não tem uma agenda, a gente vai fazendo um monte de coisa. E necessariamente a gente não vai fazer o que é importante, o que é necessário, o que tem que fazer. Por exemplo, exercício. Quem não gosta de fazer exercício tem que ser a primeira coisa na parte da manhã. Porque quem não gosta, se não fizer de manhã, não vai fazer. E aí, se não tiver na agenda e a gente não ticar e falar já fiz, a gente vai ficar colocando coisas no lugar para a gente ficar procrastinando. Quando chegar no final do dia e falar, ai, pô, não fiz o exercício, né? Pô, mas já tá tão tarde, ai, não vai dar para fazer agora, vou dormir. E aí não fez, entendeu? Então, e Então, aí a assim, gente coloca também, Ritinha, assim, mas eu não posso deixar de lavar roupa. Ah, mas eu não posso deixar de passar roupa. Ah, eu não posso deixar. e essa Sim, questão de casa, porque assim, quem trabalha em casa realmente a agenda precisa ser uma agenda muito mais com horário mesmo, até para recolher roupa, para pendurar roupa na pra corda, para tudo. tudo, porque se a gente não faz isso, a gente fica o dia inteiro em função de casa. Eu sei porque eu fico em casa e não tenho Eu empregada, também. então fazer comida, é ver a casa, é estudar para pós-graduação, é fazer as coisas na Hive, tá vendo a questão do protocolo que as pessoas acham que não dá um trabalho, né? Só a gente sabe o trabalho Porra. que é, entendeu? Passou. De escolher o tema, de botar as coisas lá para vocês, sabe? Da gente estar pensando como que vai fazer de uma forma que fique legal. Então, assim, se não tiver agenda, né? A Renata, eu falo que é uma pessoa muito disciplinada. Né? Eu falei que é um desafio a gente estar trabalhando junto, porque enquanto ela é totalmente disciplinada, eu sou uma pessoa que fico tendo as minhas ideias, quero encaixar tudo no dia, quero que dê jeito de encaixar na agenda. Então, assim, é um exercício, sabe? Fazer agenda, ter esse planejamento é exercício. Agora, eu já tinha ouvido falar no Trello, mas nunca tinha trabalhado nele. A Rê trouxe, a gente está fazendo toda a jornada agora, esse protocolo, esse segundo no Trello.
E é muito diferente quando você planeja alguns dias e deixa lá pronto, e no dia que tem que colocar é só pegar, copiar, colar, porque já está pronto. E quando eu não faço isso, eu tenho que montar no dia, eu fico quase que o dia inteiro para postar, para montar. Então, assim, é libertador, de verdade, libertador. Porque o que Tenta acontece? fazer de verdade isso. Você foca, tipo assim, você separa, eu tenho 1 hora para fazer conteúdo da jornada. Ou então, tipo, eu tenho 1 hora para fazer conteúdo da semana inteira para os stories, para Uhum. Instagram, o que você quiser. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que focar ali. Você não vai fazer mais nada. Você não vai levantar para recolher uma roupa, você não vai levantar só para aquilo ali. Você consegue fazer a semana inteira e depois você leva 15 minutos para você só praticar. Só para postar. E Só vou para te postar. falar, se não fizer isso, a gente fica uma manhã inteira fazendo Instagram, Fica. montando, fazendo, indo lá Você no fica assim, Canvas, não tá bom criando assim, não sei o quê, não tá isso. legal, Mas se você entendeu? tem aquele horário, você sabe, eu vou fazer tipo de 9 às 10. É, Acabou aquilo dali, alarme e pronto. tocando, 10 horas. Eu de manhã eu faço o quê? De 8 às 9 a gente tem nosso café. Eu acordo 7h30, aí eu preparo o meu café, sento, tomar água quente, o meu chá, aí já sento com o meu café e a gente faz o nosso café online. Aí fica até umas 9 horas ali lendo, né? A gente ora, lê e fica ali na conexão conversando. De 9 até mais ou menos às 10, eu e Renata, a gente vê a questão da jornada. Quando já está tudo pronto, a gente não precisa ver nada, porque já está tudo ali. Entendeu? Essa semana a gente conseguiu aprontar 3 dias, né, Rick? Ficou 3 dias pronto, até quarta, estava tranquilão. Aí a gente faz isso. 10 horas eu já paro, vou fazer